E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós temos mais um desafio dos campeões, considerando que eu comecei esse desafio com o Bottom Man dos campeões do anime. Nada mais justo do que testar o protagonista e o seu rival, hoje que também estão nessa reta para serem campeões na história. Então hoje eu tenho aqui o Kolamaru Energy DX, que é um modelo extremamente poderoso. E eu quero testar ele nos mesmos jogos que fiz até então nessa série para ver como ele se sai, para que no final do vídeo eu consiga comentar com vocês o que eu achei. O mesmo eu vou fazer com o Aqua Sports DX, que pessoalmente eu gosto muito de utilizar em alguns jogos. Eu tô bem ansioso para ver como ele se sai nesses desafios propostos pela própria Takara Tomy. Então vamos aos jogos e, como disse, no final do vídeo eu vou trazer alguns comentários sobre o que eu achei ao utilizar eles nesses desafios. Vamos começar com o Kolamaru Energy DX, um tipo de muita força, muita potência, só que num teste de precisão. Vai ser bem difícil derrubar os alvos rosas sem derrubar os azuis. Vamos ver como a gente se sai aqui então. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Vamos com bastante paciência. Uou, ok. Compensei legal aqui, mas as laterais vão ser difíceis. Ok. E o último tiro. Ok. Um pouquinho mais pra cá. Não. Dá pra ver que... Aí, agora foi. Ele não é muito preciso, mas depois eu faço mais comentários sobre isso. Agora o Kolamaru Energy DX está em casa, cara, porque esse é o teste de força e pra ele eu acho que vai ser bem fácil derrubar os alvos que estão enfileirados ali. Vamos ver então como ele se sai. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Uau, bons tiros com ele. Ok. Considerando, é claro, que os alvos estão bem longe. Uou, uma fileira inteira com um tiro só. Maravilhoso, agora tem só um alvo em pé e já era. Muito bom. Bom, aqui temos um teste que talvez não seja muito favorável para o Kolamaru DX, porque afinal de contas é um teste de velocidade, mas se ele for eficiente com a sua força e derrubar os alvos, já está valendo. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Vejamos como o Kolamaru se sai. A potência ajuda bastante. Uau! O ricochete das tampinhas ajuda bastante quando você consegue acertar o suficiente. Opa, tem mais um alvo que parece que virou, mas eu vou tentar acertar ele mesmo assim. Mas eu derrubei tecnicamente todos os alvos. Aquele lá ficou em pé porque ele virou, tá? Bom, vamos agora para o Aqua Sports DX, ver como ele se sai no teste de precisão. Eu espero que ele se dê um pouco melhor, seja um pouco mais fácil que o Kolamaru Energy DX para derrubar os alvos rosa sem derrubar os azuis. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Eu já vou aproveitar para pegar 3 tampinhas aqui e carregar as 3 na Magazine e ver se a gente consegue. Ok, um foi. 2 foi. E no quarto tiro conseguimos. Bem ok, tá? Muito bem, vamos agora ao teste do Aqua Sports, que talvez seja o mais difícil para ele, porque é o teste de força e se tem uma coisa que ele não tem é força. Vamos ver se a velocidade de tiro dele consegue compensar isso. Ready Cap, Bottle Battle, Go! O objetivo, como sempre, é derrubar todos os alvos e, aproveitando a habilidade dele, eu vou encher a Magazine. Cara, é muito gostoso atirar com o Aqua Sports. Mas é o que eu falei, ele não tem muita força. Mas ele conseguiu muito bem, ainda sobrou um tiro, hein? Da hora demais, cara.
Agora vamos ao teste que o Aqua Sports DX está em casa, porque é o teste de velocidade, que é a habilidade dele, afinal de contas. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Vamos ver se a gente consegue derrubar os alvos ali. Cara, a eficiência nos tiros do Aqua Sports é muito grande. E acaba se tornando um pouco mais fácil você derrubar os alvos e ainda sobrar um tiro. Bem, é isso aí, galera. Eu achei muito bons os resultados. Eu não esperava que o Kolamaru fosse tão bem, então eu quero começar falando por ele, porque, como disse, ele tem muito poder, muita força, graças a essa mecânica aqui que tem as molas nos braços e tudo mais. É um modelo muito forte, mas ele não tem controle e nem velocidade. A força bruta dele tem que compensar todos esses fatores, e eu acho que ele conseguiu compensar até que bem. Tudo bem que na hora de atirar, por exemplo, você quer atirar reto com o Kolamaru, mas você precisa considerar que a tampinha sai num ângulo, então você tem que compensar um pouco virando levemente para um lado, quase nada, e aí sim você consegue atingir o seu alvo, porque ele precisa disso, caso contrário você não vai lançar a tampinha onde você quer. Então é muito de prática, você tem que usar muito o Kolamaru Energy DX para entender direito qual é a compensação que você tem que fazer, e esse é o grande desafio de utilizar ele, na verdade. Eu gostei muito de ter que dominar ele, porque assim, apesar de ser muito forte, não é força que vence todos os desafios, como vocês viram, e aí precisou de bastante técnica. Gostei muito dessa ideia, dessa estratégia de poder utilizar o Kolamaru Energy DX, e eu espero fazer mais desafios com ele, porque sinceramente é muito bom atirar com esse cara. E falando em bom para atirar, meu amigo, como eu gosto de atirar com Aqua Sports DX. Quem tem um desses aqui sabe do que eu tô falando, é muito gostoso, muito satisfatório você atirar com ele, porque simplesmente ele acerta os alvos e tem uma cadência muito boa. O que falta de fato nele é força, mas como a gente viu no teste de força que eu fiz com ele, a velocidade dele sim compensou bastante, porque quando você consegue carregar rápido a Magazine, e eu ainda não sou muito bom nisso, porque eu não tenho utilizado tanto assim o Aqua Sports DX, eu percebo que ele consegue superar bastante quando você precisa atingir vários alvos. É claro, demanda mais tiros, demanda mais técnica para o recarregamento, não tanto para atirar. Mesmo assim, a sua postura de tiro é muito importante, porque você precisa segurar ele de um jeito muito próprio para você conseguir ter a cadência necessária de tiros, e aí ele se torna muito confortável nas suas mãos e você consegue atingir os alvos sim. Num teste de força, como comentei, ele conseguiu compensar. Num teste de controle, eu achei ele bem ok. Por quê? Ele não é tão preciso assim, mas não é uma questão de compensação, até porque ele não tem borracha aqui no seu núcleo, ele tem as rodinhas e às vezes isso aqui atrapalha um pouquinho, a tampinha não sai no ângulo correto e você não sabe muito bem como compensar ele, porque não é só de um lado, como o caso do Kolamaru, para que você entenda para qual lado você tem que compensar o tiro. E aí fica um pouco difícil, você tem que, na hora do tiro, descobrir. Errou um, corrige com o próximo, como eu fiz no teste de precisão, e aí eu achei ele bem ok nesse quesito. Já no teste de velocidade, pô, ele tá em casa, cara, é muito satisfatório. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir atirar com o Aqua Sports DX. Ele é excelente para esse tipo de jogo, para esse tipo de competição, especialmente se você domina a técnica de carregamento rápido dele. E aqui está mais um episódio da série de Desafio dos Campeões. Eu não esperava que isso ia virar uma série, para ser sincero para vocês, mas é muito legal testar os Battleman nesse estilo de jogo, com esses mesmos jogos, para a gente conseguir comparar de fato como são as performances de cada um deles e para que eu possa comentar com vocês o que eu achei da minha experiência ao atirar com eles. Mas eu quero saber de você. Você tem algum desses Battleman que eu testei hoje e você tem opiniões diferentes ou semelhantes às minhas? Eu quero saber o que é que você tem a dizer quando faz esse tipo de jogo. Então tenta aí na sua casa fazer um jogo desses e me diz o que é que você achou das performances, qual deles você se adaptou melhor e qual deles você gostaria que eu testasse em episódios futuros. Foram as duplinhas legais aqui pra gente continuar fazendo essa série, porque eu gostei muito e eu espero que vocês também. Então deixa aí um gostei no vídeo pra ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se inscreve, cara, porque tem vídeo aqui todos os dias e a gente se vê numa próxima, beleza? Até lá!